Como é que eu construo um puta plano de marketing? Fala pessoal, eu sou o Marcos Cunha e esse aqui é o segundo episódio do Hands On, uma série para falar de um jeito bem prático e direto como é que a gente está rodando a histórica, como é que a gente acredita que você pode rodar teu negócio para gerar o máximo de resultado possível. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreve, ajuda a gente a ter mais alcance, impactar mais pessoas e conseguir levar esse conteúdo para mais longe. Então é super importante se você puder se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo e também deixar teu joinha aí, teu like pro vídeo no final, beleza? Bom, falando em plano de marketing e principalmente aqui olhando para as plataformas digitais, porque quando eu estou falando com empreendedores principalmente, são plataformas de custo menor para operacionalização, mas não se engana, você vai ter que pôr grana ali dentro e que permitem uma segmentação muito grande e um alcance muito representativo do teu público-alvo. Então, usar essas plataformas como ponto de partida é essencial se você quiser ir mais longe. Vou falar de 4 pilares principais para a gente construir uma análise robusta e que ajude a gente a tomar decisões coerentes na hora de falar de plano de marketing. Primeiro, qual é o mercado que eu estou entrando? Esse mercado está crescendo, está decrescendo, o volume de compra dele está caindo, as pessoas estão migrando para outro tipo de produto ou serviço ou não, ele está em expansão, está crescendo e a gente tem muito espaço para de fato trabalhar aqui dentro. Esse tipo de informação é muito importante para a gente entender se a gente está brigando por share, ou seja, o meu volume do mercado está cada vez menor e o que eu estou disputando é fatia de mercado, ou não, o mercado está crescendo e a gente tem muito campo para olhar e a preocupação agora é ganho de marca e ganho de escala muito mais do que briga com concorrente diretamente. O segundo ponto é quem é a tua marca. Como é que ela se posiciona hoje? Como é que ela fala? Já existe algum tipo de padrão de persona, comportamento, comunicação para a gente usar na hora de pensar na melhor forma de se comunicar? Como é que essa marca está estruturada hoje e quais são os grandes objetivos que existem, tanto pela marca quanto pelo teu negócio, em relação a toda essa ação? Por que eu faço isso depois de olhar para o mercado? Porque os objetivos têm que estar coerentes com o contexto no qual a gente está inserido. Terceiro ponto, quem são os seus concorrentes e as suas referências. E é muito importante olhar para essas duas linhas. Concorrente é quem está brigando com você por produto ou serviço, com quem você tem que se preocupar o tempo inteiro, porque ele está atacando o mesmo público-alvo que você. Referências são negócios que não têm a menor relação com o teu modelo de negócio propriamente dito, mas adotaram alguma estratégia que pode ser mega funcional para você. Por exemplo, a forma como o Nubank foi disruptivo em um setor mega tradicional como o financeiro, e como eles conseguiram entrar nesse mercado bem, usando do momento em que a gente estava vivendo onde o perfil das pessoas que estavam consumindo aqueles produtos estava mudando muito e eles estavam absurdamente insatisfeitos com a forma como o nosso mercado financeiro se comunicava e tratava seu público-alvo. Então, falei de mercado, falei da marca, falei de concorrentes e referências. Ficou faltando olhar só para o público-alvo, que é a parte principal dessa discussão. Quem são as pessoas que compram o teu produto? Para quem você quer vender? Que tipo de conteúdo essa pessoa consome de fato? Que tipos de informações fazem com que ela se engaje mais nesse conteúdo? A gente quebra a lógica de segmentação em 3 grandes níveis aqui dentro. O primeiro nível é um nível sociodemográfico, informações padrões de segmentação que eram usadas já há muito tempo dentro do mercado como um todo. Estão falando de idade, gênero, renda, onde mora, com que trabalha. São informações mais genéricas que não falam muito sobre o padrão de comportamento de fato das pessoas, mas trazem informações relevantes para a gente fazer uma análise macro de com quem é que a gente está falando. A segunda linha são os grupos de interesse. Basicamente, assuntos que geram engajamento e interação desse público com marcas. A gente quer entender aqui que tipos de conteúdo são relevantes para esse público para a gente entrar em conversas. Comunicação digital é muito diferente do que a gente está acostumado dentro do mundo de comunicação tradicional, onde a gente faz anúncio do nosso produto o tempo inteiro. Quando a gente entra no digital, a gente está entrando de forma constante na vida do nosso público-alvo. E isso exige que a gente converse com esse público muito mais do que a gente simplesmente oferte o nosso produto de forma constante. E isso é um racional que a gente tem que ter muito forte aqui dentro, porque a diferença ela é muito abrupta. Eu estou falando de sair de um contexto onde 100% dos pontos de contato que eu tenho, eles faziam alusão ao meu produto e a por que o meu cliente deveria comprar esse produto, para uma lógica onde praticamente 80% do tempo eu estou tentando conversar com o meu público para ficar na memória dele. Eu quero criar o que a gente chama de retenção de memória de marca. E isso é muito importante dentro do contexto digital, porque é um parâmetro que dita quanto a gente vai pagar de anúncio, é um parâmetro que dita quanto a gente vai alcançar de pessoas no orgânico e é sim um parâmetro que dita qual vai ser minha taxa de conversão lá na frente. Porque se eu tenho um alcance melhor, eu atinjo mais pessoas,
e eu consigo trazer o que a gente chama de leads mais trabalhados ou leads mais maduros para dentro da minha estrutura, o que faz com que eu converta mais do que quem não tem esses leads mais aquecidos. E a última linha é o que a gente chama de fatores de mobilização, e aí sim eu estou falando de conversão pura. Como é que eu coloco o meu público numa condição mais favorável à compra? Como é que eu convenço ele de que ele tem que comprar de mim naqueles 20, 30% de espaço que eu tenho dentro do conteúdo que eu gero para fazer esse pessoal comprar? A discussão aqui é não só qual é a melhor forma de expor o meu produto, mas que tipos de assunto eu posso usar que colocam eles numa situação de dor ou de necessidade em relação ao que eu estou ofertando. O que a gente quer quando a gente fala de colocar as pessoas numa situação de compra é basicamente trazer assuntos vinculados aos atributos de valor do nosso produto e, lógico, com uma chamada para ação, um CTA, que vai de fato conectar toda a peça de conteúdo que a gente fez com um convite para ação, para gerar conversão do nosso usuário e fazer a venda acontecer. Esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito de ponta a ponta. Não acha que entrar no digital é só fazer anúncio do teu produto. Você vai gastar uma grana, você não vai ter resultado e vai sair frustrado desse negócio. Faz um bom plano com tudo isso que eu falei aqui, para depois começar a discutir como é que você vai entrar dentro de cada uma dessas linhas de conteúdo. Analisando esses 4 pontos que eu falei agora, você vai ser capaz de seguir para o nível mais tático dessa discussão. A próxima etapa é discutir qual conteúdo eu vou gerar, aonde eu vou lançar esse conteúdo e o que eu vou impulsionar e não vou impulsionar. Esse é o papo do próximo episódio do Hands On, para esse vídeo não ficar muito grande. A gente se fala na próxima. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um abraço, até mais.